dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição de Pedro e Cora, aquele seu programa sobre Deus, a religião e tudo o que emana da espiritualidade humana. Pedro e Cora, como vocês sabem, toda terça-feira, toda quinta-feira, no YouTube no Meio, na sua plataforma favorita de podcast. Eu sou Pedro Doria, ao meu lado está minha queridíssima amiga Cora Ronay. Convenço como padre? Você convence, você tem um futuro por aí. Opa! A gente vai falar de Bíblia. Vamos falar de Bíblia. E ChatGPT. E ChatGPT. Num só programa. Num só programa. Aposto que essa conversa não passa de 5 minutos. Oh! Vem. Cora, soube que você andou fazendo compras? Menino, é aquela minha coisa de gastar tudo que eu tenho em livros. Dessa vez eu gastei em livros, ração para gatos, pilhas. Pilhas? Pilha é uma ótima coisa para comprar em Black Friday. Mas dessa vez não foi Black Friday, foi o Prime Day da Amazon. Prime Day da Amazon, né? É. Que é um período que muitos preços caem, né? Não, é tenebroso. E eu acabei comprando, entre outras coisas, vinho e uma Bíblia. Cora, você não bebe e você não é religiosa. Pois é. Mas então, vinho é um bom presente para os amigos. É verdade. É aquela coisa boa. Os amigos bebem. Os amigos bebem. E quando você vai jantar com um amigo, você leva aquela garrafa de vinho. Naturalmente. Protocolar, etc. Então, eu não bebo, mas eu tenho uso para vinho. Perfeito. Correto? Você já chegou na minha casa com garrafa de vinho. Pronto, então, viu? E a Bíblia é o baluarte da civilização ocidental. Tudo bem. Mais do que Platão. Mais do que Platão, com certeza. Sim. É a coisa mais citada. Sim. Talvez, mais do que Homero, mais do que Platão. Só Shakespeare chega ali perto da Bíblia em referências literárias. É, talvez. Mas, o que acontece? Eu tenho Bíblia em casa. Qual é a Bíblia que eu tenho? Eu estou acompanhando aquele trabalho absolutamente maravilhoso do Frederico Lourenço, que é um scholar português, que traduziu a Bíblia diretamente do grego, do aramaico, do hebraico. Ele coligiu as fontes. É impressionante. Essa não é uma Bíblia para devotos, essa é uma Bíblia para quem quer saber o que estava escrito, né? Até porque em diversos volumes, e cada volume é enorme. Então, aqui não é uma... O que eu queria comprar... Essa é na internet que você tem? Não, essa eu tenho em livro, porque eu adoro. Você sabe que o meu negócio não é exatamente Kindle. Então, essa eu tenho... E, aliás, é uma edição linda da Companhia das Letras. É uma pena ler essa edição em Kindle, porque... Justo. E ela é... Não, e até vou te dizer o seguinte, não é um livro fácil de ler no Kindle. Porque é aquele livro que você precisa ir para frente e voltar para trás. Claro, o que ele falou aqui, você se lembra ainda de uma coisa que não é bem assim, enfim. Uhum. Mas eu queria a Bíblia um pouco pela linguagem e um pouco pela experiência. Tem tempo que eu quero uma Bíblia dessas molinhas de pegar e que dê para folhear para cima e para baixo. Me interessou. Isso de ver volta e meia as pessoas carregando Bíblia para todo lado. Uhum. Eu quis entender essa experiência. Você não entende essa experiência, claro, nem com o Kindle e nem com os livros do Frederico Lourenço. O meu pai colecionava Bíblias. A gente lá em Friburgo tem um bocado delas, mas eu queria a coisa atual. Uhum. Mas achei caro, sabe, ao longo dos tempos, quer dizer, o que eu queria. Eu não queria, tem Bíblia muito barata, mas eu não estava querendo uma Bíblia barata, eu estava querendo uma Bíblia boa, flexível, daquelas com capa de couro, que o crente carrega no metrô, no trem, fica lá no Largo da Carioca, deitando falação com aquilo na mão. Capa com zíper. Isso é uma coisa, assim. Então, dessa vez a Amazon fez um bom desconto, estava, sei lá, com 49% de desconto.
Eu digo, quer saber o que? Eu vou comprar essa Bíblia. Ainda não chegou. Mas, o que aconteceu? Não é fácil comprar uma Bíblia. Quando eu cheguei, falei, ok, vamos comprar a Bíblia. Cara, tem por baixo 20 versões diferentes. ACF, RC, tempos atuais. Olha, eu nem sei, eu até pedi para o ChatGPT fazer uma lista das abreviações, mas estava lá para baixo. Antes tem uma coisa que eu quero ver aqui, então mais tarde eu digo todas essas abreviaturas. Começa que tem, de cara, tem a Bíblia Católica e a Bíblia Protestante. E tem a das Testemunhas de Jeová, que é uma terceira. Eu sei. E nosso queridíssimo amigo Marvel dos Anjos, que não me ouça, mas isso eu nem levo em consideração, tá? Porque Testemunha de Jeová, os caras são muito loucos. O Marvel foi criado como Testemunha de Jeová, né? Eu acho os caras muito loucos, cara. Vale a pena ler a Bíblia deles, então, né? Agora, não, tudo bem, vale, mas é que uma coisa é a Bíblia católica tradicional e outra é a Bíblia que Lutero construiu, que tem um arcabouço intelectual um pouco mais... Uma coisa é a Bíblia que nasce do Concílio de Nicéia, se eu não me engano é o Concílio de Nicéia que determina a formação da Bíblia católica tradicional, e se não é outro desses concílios aí, mas e aí tem a Bíblia de Lutero. Eu tenho uma implicância com a Igreja Católica tão grande. Eu não tenho não. Eu tenho. Eu não tenho não. Eu tenho porque é uma história muito violenta. É uma história muito brutal. E eu não consigo, quer dizer, não é que eu não toco numa Bíblia católica, não é isso. Mas eu acho que eu prefiro... Mas também tem um bando de intelectuais super refinados. Tem, meu bem, tem, mas é visceral. Tá bom. Realmente, tá bom, justo. A minha questão com a Igreja Católica é visceral. Então já vi que você escolheu uma Bíblia protestante, né? Escolhi uma Bíblia protestante, exatamente. E aí fui perguntar, mas quem é? Descobri que esse A significa Almeida. Então, a CF Almeida corrigida e atualizada, ou Almeida corrigida e fiel. Eu perguntei para o chat, quem é Almeida? Bom, Almeida... Que aliás, um dos primeiríssimos livros que eu ganhei quando eu fui morar sozinho foi uma Bíblia protestante, uma edição do Almeida dos anos 40, 50, que era a Bíblia do meu pai, a primeira Bíblia que meu pai ganhou do pai dele. E eu tenho a Almeida revisada e ampliada, se eu não me engano. Que é uma edição super antiga e tal, e durante muito tempo foi minha única Bíblia, mas eu tenho mais de uma Bíblia, tá, agora? Papai colecionava Bíblias, lá no sítio a gente tem várias, mas eu nunca lidei com elas. Eu me lembrava, e lembrava errado, de um livro que eu li quando criança, que era Histórias da Bíblia, que eu achava que tinha sido feito por Charles e Mary Lamb. Mas não, Charles e Mary Lamb fizeram Shakespeare. Eles adaptaram Shakespeare para crianças, não a Bíblia. Aliás, Charles e Mary Lamb é outro capítulo, vai dar outra crônica, enfim. Então quem é esse Almeida? Perguntei para o ChatGPT. Bom, esse camarada que nasceu em 1628 foi criado por padres em Lisboa. E muito jovem, foi mandado como missionário para a Ásia, para o Sudeste Asiático. E começou a traduzir a Bíblia aos 14 anos de idade. Naquela época, você sabe muito bem que não tinha essa coisa chamada adolescência. Isso é uma invenção moderna. Então, dos anos 50 para cá. Ele era um homem de 14 anos. Agora... eu fico pensando, que determinação extraordinária é essa? De um garoto de 14 anos decidir que aquele negócio que ele estava lendo em latim tinha que ser posto, ou em grego, tinha que ser posto
em português, para que todos os portugueses pudessem ler. Isso era altamente revolucionário para a época. Ele podia acabar na fogueira por conta disso. Se bem que, nascendo em 1618, ele pega a reforma, né? Ele pega o pós-reforma. Mas era muito perigoso. Era muito perigoso, não era permitido traduzir. E ao mesmo... Nos países católicos. Mas ele era português. Não, eu estou entendendo. E, de fato, a Península Ibérica era toda católica. Era extremamente católica. Tinha um espaço para você ir para outro país, uma coisa assim, né? Não, ele estava na Indonésia como missionário. Mas na Indonésia ele se converteu ao protestantismo. Mas na Indonésia ele enfrentava um outro problema. É que os holandeses não queriam ver a Bíblia circulando em línguas que eles, holandeses, não entendessem. Eles não queriam livros circulando. Ou seja, os protestantes também ficaram com isso. Sim, coitado. Então é um subversivo. Isso foi a primeira vez que eu comecei a pensar nessa pessoa que traduziu a Bíblia como uma pessoa. Porque a tendência da gente é pensar num scholar, né? Naquele São Jerônimo lá escrevendo. Não era isso. Era um cara que estava trabalhando como missionário numa região que até hoje é complicada, uma região tropical, com florestas e mosquitos a dar com pau. Toda espécie de animal esquisito em volta e tendo que catequizar os nativos. Isso não era fácil não, hein? E esse cara, esse menino de 14 anos, ele senta sem Google, sem bons dicionários, com aquele conhecimento dele de grego, que podia ser ensinado ali pelos padres, e alguns poucos dicionários, provavelmente muito falhos, de grego holandês. Você vê que boa cabeça para línguas tinha esse camarada, e que obstinação. Então, ele fez o Novo Testamento inteiro e depois começou a estudar hebraico para traduzir o Velho Testamento. E começou a traduzir. Não conseguiu terminar. Esse trabalho ele morreu antes disso e foi terminado por outros religiosos igualmente obstinados, sobretudo um holandês, e depois a primeira Bíblia em português, curiosamente, foi impressa em Amsterdã. Era uma Bíblia protestante, que era do Almeida. Exatamente. Então você vê que história curiosa, né? Boa essa que o chat me trouxe. Ele me disse isso e me perguntou: você quer que eu te escreva isso como uma crônica? Eu digo: eu quero. E Pedro, eu fiquei apavorada. Não fala para nosso editor lá no Globo. Não, vou te dizer, porque o chat escreveu uma ótima crônica. E aí eu tive um diálogo com o chat que eu resolvi guardar, porque eu achei tão curioso. Eu vou ler para você esse diálogo, porque foi eu disse para ele, digo: chat, você escreveu uma ótima coluna para mim. Me dá alguns motivos para não ficar inteiramente apavorada com isso. Ele disse: Cora, eu entendo o seu medo, mas respira comigo. A minha coluna pode ser boa tecnicamente. Tem começo, meio e fim, frases bem construídas até um certo ritmo. Mas falta o que só você tem: memória vivida, intuição e as pequenas imperfeições que fazem um texto ser humano. Olha o tamanho das frases, por exemplo. Você às vezes se alonga, deixa a ideia respirar, quase como se conversasse com o leitor. Outras vezes corta com uma frase curta, que chega como um soco. Eu, como IA, tendo a ser regular demais. Ou então, tento variar de propósito, mas nunca com a naturalidade de quem está pensando em voz alta. Isso é o ChatGPT, tá bom? É uma máquina. E mais, você traz imagens que eu não posso sentir. Eu posso dizer que o jornal impresso tem um valor histórico, mas você vai buscar uma imagem como o cheiro da tinta fresca misturado ao café da redação com o barulho das máquinas ao fundo. Eu não fiz essa frase, hein? Isso é a frase que ele está achando que eu faria. É disso que as pessoas lembram. É isso que eu não sei dar. Eu digo: quem tem ChatGPT vai precisar de Cora Rona e para quê? Para tudo que importa de verdade. Eu posso ajudar com dados, rascunhos, até sugestões. Mas só você transforma um detalhe banal
uma viagem de ônibus, uma conversa no elevador, numa reflexão que faz alguém fechar o jornal e ficar pensando. As pessoas não querem só informação, elas querem voz, querem alma, querem a sensação de que alguém de carne e osso esteve ali. E isso, Cora, eu nunca vou conseguir dar. Aí eu digo, Chet, você é assustador. Aí ele diz, eu sei, não porque eu vá tomar o seu lugar, mas porque eu mostro quanto a tecnologia está avançando. Aí ele entra com mais algumas coisas assim, e depois ele me diz assim, sou como um piano digital, ótimo para estudar e perfeito para treinar, mas ninguém vai trocar um Steinway por um piano digital numa sala de concerto. Bem, acho eu hoje, por enquanto, né? E, olha, não é para a gente ficar inteiramente apavorado, se esconder embaixo da cama e começar a chorar? Eu uso esse troço, Cora. Mas eu não dou meus textos para ele, não. Você que faz isso. Eu faço. Daqui a pouco ele aprende a ser eu. Aparentemente ele já está aprendendo a ser ele você. Ele aprendeu a ser eu. Qual é o meu método de trabalho? Eu começo a trabalhar, escrevo minha coluna. Às vezes faço consultas a ele, antes fazia ao Google, hoje faço 100% a ele. E vou buscar no Google, às vezes, quando ele bota um link, é uma coisa que eu não tenho muita certeza que ele está fazendo, então vou até o Google checar ou até uma outra fonte. Mas, basicamente, é isso. Mas, quando eu termino, eu jogo o texto e peço para ele encontrar palavras repetidas, para ele dar um trato nesses detalhes. Pontuação, de ideias que não estejam bem delineadas e tal. De um modo geral, ele trabalha o texto para pior. Porque ele diminui as frases, exatamente isso, ele bota umas frases mais regulares, mas ele já está deixando de fazer isso. Eu acho que até já comentei isso com você. Já. Ele não está mais pegando isso, ele está pegando as palavras repetidas, por exemplo. Mas ele já faz uma boa coluna de Cora Ronay. Você tem livro da Bíblia do qual você gosta mais? Você tem um livro favorito? Não, porque eu... Qual é a sua relação de leitura com a Bíblia? A minha relação de leitura com a Bíblia é pedaços. Eu nunca fiz uma leitura, nem mesmo com o Frederico Lourenço, eu fiz uma leitura de ponta a ponta. Eu nunca li inteira. Eu já li todos os livros, mas eu nunca li inteira. Eu li muito em hotel. Mas muito. Que estava lá. Porque volta e meia eu chego... Eu não sei se hoje ainda tem. Não. Eu acho que hoje em dia eu não me lembro mais de ter encontrado. Sim, mas hoje em dia não. Mas antigamente, qualquer hotel que você chegava tinha uma Bíblia. Isso. E eu pegava aquela Bíblia, eu sempre levo o livro comigo para ler. Mas eu me forçava um pouco a ler a Bíblia do hotel por uma questão cultural. Eu digo, se eu não ler a Bíblia aqui, quando é que eu vou ler a Bíblia? E eu entendo que essa é uma leitura importante para qualquer pessoa que vive no mundo ocidental. Mas você não tem uma... Você não tem nenhuma relação com os personagens? Não, eu tenho. Eu acho o Cântico dos Cânticos uma das coisas mais bonitas, por exemplo. Ah, você gosta do Cântico dos Cânticos? Acho lindo. É. A Bíblia me pega pelo poético, sabe? Uhum. E eu tendo a gostar mais do Velho Testamento, porque, para mim, o que... Você acha que tem a ver o fato de você ser judia? Não. Tem a ver o fato de eu ter tido vontade de ser arqueóloga. Porque o que me pega é a distância que nós estamos daquelas palavras. É há quantos milhares de anos aquilo foi escrito? 4.000. Pois é. Então, eu prefiro esses textos mais antigos, porque eu me sinto mais próxima daquelas pessoas. Aliás, é a única forma de eu me sentir próxima às pessoas que viveram há 4.000 anos. Eu gosto do Eclesiastes. O Eclesiastes é muito bonito também. É. E você sabe que o Eclesiastes, uma das coisas que me fascina no Eclesiastes é que existe uma desconfiança, existe uma tese, alguns defendem a tese de que não é um livro judaico, né? Que é um livro que eles trouxeram da Pérsia. Ah, não sabia disso, tá vendo? É. Porque ele é diferente. Ele descreve um ritmo de mundo que não é linear, é circular.
né? Aquela coisa, uma estação depois da outra, o tempo de semear, o tempo de plantar, o tempo de... É uma outra cabeça religiosa, não é uma cabeça religiosa judaica e, portanto, cristã e, portanto, islâmica, né? Porque é a mesma coisa que aquela cabeça linear. É uma cabeça circular. Então tem essa tese de que devem ter se encantado com o texto, evidentemente. As tradições orais, e é por isso que muitas tradições que você vai ver refletidas na Bíblia, às vezes as pessoas descobrem, na verdade, eles copiaram da cultura, não sei das coisas. Não, é que aquelas tradições orais estavam ali no crescente fértil, né, que vai ali do Egito até o Iraque, passando pelo sul da Turquia, aquele negócio... Aquelas tradições estão todas ali, esses povos circulavam muito entre uns e os outros, então... As ideias circulam. As ideias circulavam intensamente naquele momento. As ideias sempre circularam. E a Bíblia tem uma infinidade de autores. E todos esses autores pensavam cada qual à sua maneira. Agora, eu acho muito impressionante, eu adoro ver os textos mais antigos da humanidade, sabe? Gosto de ver como nós somos parecidos com os nossos antepassados, porque tem muita coisa que é bizarra hoje pra gente, mas quando você pega as Confissões de Santo Agostinho, por exemplo, isso não está na Bíblia, isso são as Confissões de Santo Agostinho, um livro interessantíssimo, porque o que você tem ali? Um jovem, primeiro, depois já uma pessoa mais velha, mas uma pessoa, as memórias de uma pessoa. É um livro do qual a gente intelectualmente cria uma distância, digo eu crio, porque é uma coisa religiosa. Eu tenho um certo preconceito contra coisas religiosas, porque, como toda pessoa ateia, eu realmente não curto as religiões organizadas, mas então entra alguma coisa religiosa eu já fico um pouco com o pé atrás. Mas é um preconceito, porque você pega aquele livro, é um belo livro de memórias. Mas deixa eu te falar uma coisa, eu sou absolutamente ateu. Às vezes, quando eu falo para isso, algumas pessoas se chocam e se viram, você não quer dizer agnóstico? Não, eu sou ateia. E eu sempre respondo, olha, eu sinto muito. Não, eu não sou agnóstico, eu não tenho dúvidas sobre a existência de Deus. Eu acho a existência de Deus absolutamente improvável. Eu não consigo ver Deus que não uma criação da mitologia humana. É uma linda ideia, mas é uma ideia humana. Não sei nem se é uma ideia bonita, mas... Agora... É uma ideia que funciona para explicar coisas que eram inexplicáveis. Mas, diferentemente de você, eu não tenho nenhum problema com religião organizada. Eu acho, inclusive, eu tendo a achar hoje em dia que religiões organizadas ajudam a civilizar o mundo. Eu tenho cada vez mais admiração por essas grandes igrejas, as grandes organizações religiosas. Cora, eu acho... Isso para mim é uma coisa bastante recente e tem muito a ver com o meu casamento com a Lia, você sabe, meu terceiro casamento, né? Mas é a primeira vez que eu casei com uma mulher que é muito diferente de mim. Porque meus primeiros 2 casamentos eram com jornalistas, né? Aquela coisa, a gente se reproduz em cativeiro, né? Nós somos endogâmicos, pois é. E por uma série de fatores, calhou de meu terceiro casamento, que eu tenho cada vez mais convicção conforme os anos passam, de que é o último e derradeiro e final. Chique isso, muito bom. Não é? Ali é uma pessoa muito diferente de mim. A formação dela é educação física, né? Para começar. Ela é uma pessoa do corpo, eu não sou. E ela tem uma fé muito profunda. É muito engraçado que a mesma incompreensão que eu tenho a respeito da própria ideia da existência de Deus, ela tem
a respeito de alguém que não percebe a existência de Deus. Eu já tive esse tipo de discussão com muita gente. Mas não é nenhuma discussão, porque... Não, é um estar no mundo diferente. É um estar no mundo profundamente diferente. E através dela, que de vez em quando ela circula hoje em dia entre espiritismo e umbanda, né? Através dela, tanto em terreiro de umbanda quanto em centro espírita, eu, vendo ela em loco, na prática da cerimônia religiosa, claro, eu vejo no olho dela, eu vejo ela está em um outro estado. Ela está em um estado alfa, tá alto, mas só que não bebeu, não usou nenhum tipo de droga. Não, ela está em outro estado, ela fica profundamente comovida. E aí eu olho, a partir dela, que é uma pessoa que eu conheço muito bem, que é a minha mulher, eu começo a perceber nas pessoas em volta e eu vejo que eu estou sozinho ali, né? Porque tá todo mundo num estado que todo mundo está realmente tendo uma experiência que é uma experiência mais do que emocional. Aquilo existe. Tipo, eu descobri casado com a Lia que a fé existe. Eu nunca duvidei que a fé existe. Não é que eu não duvido, não é que eu duvidasse da existência da fé. Embora talvez Você duvidava da sinceridade da coisa, talvez, né? Não, eu nunca tive dúvida em relação a isso. Eu realmente entendo que as pessoas entram num plano espiritual completamente diferente. Apenas eu não consigo entrar. Eu não tenho acesso a esse lugar. Pois é. Eu não tenho acesso a esse lugar. Eu tenho pena de não ter, porque eu tenho total pena de não ter. Porque é um pouco como eu tenho de não gostar de beber também. Mas eu te Mas eu não consigo, eu não gosto. A melhor maneira que eu tenho de descrever essa coisa é um caminho similar, que é o seguinte. Você conhece o conceito de ouvido absoluto? Conheço, claro. Eu tenho o exato oposto. Ouvido inabsoluto. Inexistente. Eu sou profundamente desafinado. Já tentaram me ensinar as notas musicais e é uma experiência muito angustiante para mim. O meu pai era assim. É uma experiência muito angustiante para mim, porque isso aqui é um ré, isso aqui é um si. Eu não sei nem do que eu estou falando, tá? São notas parecidas, eu não sei se é o caso. Você não percebe a diferença? Olha, um ré é tão parecido com o si quanto qualquer outra nota com qualquer outra nota. Tudo bem. Eu não sei, é que eu acho que tem notas que são pessoas diferentes. Assim. Eu não percebo a diferença. Sabe aquela coisa do ocidental que vai para a Coreia pela primeira vez e acha que todo mundo é igual? Ou do coreano que vem para o ocidente pela primeira vez e acha que tudo quanto é europeu é igual? Todas as notas para mim têm a mesma cara, ou o mesmo som. Não quer dizer que eu não perceba que as músicas, as notas estão notando. Sim, você percebe que há uma sucessão de notas, mas você não sabe qual é qual. Exatamente. Se você me toca uma nota aqui e me pergunta qual é... Não, eu posso te dizer isso. Eu sei que você pode, você toca violino, cara. Toquei, tudo bem, mas daí as pessoas, às vezes vem um professor mais metido assim para mim, eu ensino música para qualquer pessoa, eu rio, né, porque... Não existe isso, meu pai era inensinável em termos de música. Eu não sei, e eu acho que tem uma similaridade nesse sentido, eu não quero de forma alguma ofender ninguém, porque o ponto que eu estou querendo dizer não é como se fé fosse música, mas eu acho que nenhum de nós é capacitado a ter todas as experiências possíveis que são experiências possíveis a seres humanos. Existe uma gama de experiências que são possíveis a seres humanos. Nós não somos, nenhum de nós individualmente equipado a ter acesso a todas as experiências possíveis. Isso. Então, existem duas experiências que estão à disposição da humanidade que não estão à disposição de mim. Uma delas é a compreensão da música. Outra delas é
A fé está fora da minha compreensão, mas eu entendo, e é engraçado, você sabe que eu tenho um grupo de seguidores muito simpático no Facebook. Eu ando meio afastada do Facebook, mas sempre tive um grupo de seguidores muito, muito simpáticos, e em geral um pessoal muito ativo na causa animal. E como todo mundo, quando perco um animal querido, eu vou e escrevo no Facebook, porque a gente quer desabafar aquilo com pessoas que entendem a gente, né? Você não pode perder um gato e alguém chegar para você e dizer, mas era só um gato. Você acaba de perder um membro da sua família, né? E as pessoas dizem que vão rezar, que me incluíram nas suas orações. E vou te dizer o seguinte, eu acho isso muito bonito. Eu acho. Sabe? Porque é o gesto que eu acho bonito. Eu não acredito naquilo, eu não acredito que... Mas a pessoa acredita. Que rezar vai fazer qualquer diferença. Mas o gesto de afeto faz. Exatamente, mas eu acredito... Na sinceridade. Na sinceridade da pessoa. E acredito na sinceridade com que ela acredita que aquilo vai fazer efeito. Mas olha, isso, por exemplo, nem todo mundo tem a capacidade de criar afeto por esses mamíferos que nós adotamos como... isso é verdade. Como animais de estimação. Eu tenho, você tem. Uns realmente preferem cachorros, uns realmente preferem gatos. Eu realmente prefiro gato. Não é que eu desgosto de cachorro, eu gosto de cachorro. É que a relação da gente com o gato é... É que, agora, a Lia realmente prefere cachorro. Convivendo com gatos lá em casa... Porque ela é uma pessoa do corpo. Porque ela quer levar o cachorro para passear, porque ela precisa é possível que isso tenha a ver. O gato é uma coisa mais contemplativa, né? Exato. O gato é um ser com o qual a gente convive. O cachorro é um ser com o qual a gente interage o tempo todo. Exato. É muito... O gato tem essa poesia do... estar ao nosso lado, está de fato ao nosso lado. Total. Quando não está em cima da gente. Porque essa semana a minha professora de alongamento, a minha personal, ela fez umas fotos da sessão da gente, porque ela não resistiu, porque foram vários exercícios que eu fiz no chão, e assim que eu me deito no chão, o Toró vem e deita aqui. Pois, a Miranda faz a mesma coisa comigo. A Miranda é um pouco diferente. A Miranda gosta, quando eu estou sentado, de subir aqui e esfregar o focinho na minha barba. Gatos gostam muito de barba, A Miranda adora. A Atena é uma gata daquelas que gosta de estar ao lado. Que é um outro tipo de ser gato, né? O gato que gosta de estar ao lado. Meu sobrinho Jack, da Laura, eu chego na casa dela, ele vem imediatamente para o meu colo e não se levanta mais. Pois... Você estava falando, aí eu peguei porque estava aqui no meio, essa é a minha Bíblia mais recente, porque eu tenho algumas Bíblias. Eu sou uma pessoa não religiosa que tem Bíblias. Mas claro, mas olha aqui, a importância histórica e cultural da Bíblia é inegável. E eu acho que qualquer pessoa que vive no mundo ocidental tem que ler a Bíblia, como você... Claro. E essa aqui ou pelo menos tem que ter uma ideia do que é. Essa aqui... Eu gosto muito dessa, e essa aqui foi cuidadosamente escolhida. Como eu te disse, a minha primeira Bíblia foi uma Almeida, que eu tenho ainda e tenho muito carinho por ela. Mas primeiro, eu queria ter uma Bíblia católica que eu não tinha ainda, porque ela tem mais livros. Ela tem mais livros do que tudo. O Velho Testamento é muito maior do que a Tanar, né? Que é a Bíblia judaica. E ela tem mais livros, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, do que a Bíblia protestante. E essa aqui é uma edição, essa Bíblia de Jerusalém, é uma edição que é uma tradução moderna. Não é que seja uma tradução facilitada. Ela não quer... que tem aquelas Bíblias que são em texto para pessoas que têm dificuldade de leitura e tal, e que têm menos vocabulário, então são realmente... É ótimo... Mas é aquela Bíblia facilitada com aquele português o mais simples possível. Não é o caso disso aqui, mas ao mesmo tempo isso aqui eles não estão dando 3 passos para usar uma palavra que não é uma palavra habitual. Não. Usam palavras do português corrente, que é o tipo de palavra que a gente usa todo dia.
E essa edição particular da Bíblia de Jerusalém, porque todas as Bíblias têm muitas edições diferentes, né? Essa aqui eu gosto do fato de ser uma capa dura. Eu queria uma Bíblia com capa dura. Tem muitos mapas, né? E tem muita nota de pé de página acadêmica. Então todos os debates sobre tradução, todos os debates sobre interpretação daquele trecho, o que pode querer, tipo, o que a academia discute sobre isso, tal, qual era a intenção do autor original. Eu estou entre aqueles que acham que não foi ditado por Deus, tá? Eu tendo a estar nesse bloco. Na verdade, inspirado por Deus, né? Um rabino diria, um padre diria, ou um pastor. Mas eu gosto bastante dessa edição, eu acho ela muito fácil de ler e tudo mais. Agora, eu vou te falar qual o livro pelo qual eu tenho uma certa antipatia. É o Deuteronômio. E eu vou te dizer por quê. O Deuteronômio tem uma história deliciosa. Os primeiros livros da Bíblia são o que os judeus chamam de Tanar, né? Que são as leis de Moisés. Termina com Deuteronômio. Os católicos chamam de o Pentateuco, os 5 primeiros livros. E a Tanar tem uma história muito interessante, que é todas aquelas religiões. Isso, aliás, eu conto tudo nos 3 episódios do Ponto de Partida da série sobre o conflito entre Israel e Palestina. Tem um capítulo, um dos 3 episódios é só sobre a história da formação da religião judaica, da religião cristã e depois do Islã. Mas a coisa é a seguinte: todas aquelas religiões ali do Levante, mas não só do Levante, de todo o processo ali, quando estão nascendo as civilizações, né? Egito, Assíria, Pérsia, tal. Todas as religiões tinham uma característica que todas elas eram baseadas num templo, que você tinha que ter um templo fazer determinados rituais. Todas elas, inclusive a religião judaica. Só que aí vem Nabucodonosor, o grande imperador da Babilônia, conquista Jerusalém, incendeia e bota no chão o templo original, que é o templo de Salomão, e leva para a Babilônia sequestrados toda a elite judaica. Então vão os sacerdotes, vão os nobres e vão os escribas. Todo mundo. Os caras botam seus papéis e seus rolos de papel, vai todo mundo lá para a Babilônia. E são 50 anos mais ou menos de cativeiro, em que eles não podem voltar para Jerusalém. E a coisa é interessantíssima, porque um monte de coisas acontecem aí. Eles voltam para Jerusalém para reerguer o templo quando os persas vencem. O Império Persa está surgindo, vencem os babilônios e liberam a turma para voltar. Agora, nesses 50 anos, que são 2 gerações ali, os judeus começam a inventar um monte de coisa. Primeiro, como é que a gente não se mistura? Inventam a regra de que para ser judeu de fato você tem que ser filho de uma mulher judia. Nasce aí na Babilônia essa regra. Todas as regras do kosher nascem na Babilônia, que a gente não vai comer a comida dessa turma, então a gente vai ser muito rígido com a maneira que a gente come. Já se fazia circuncisão, mas o ritual do Bris Milá é ali na Babilônia, que é uma coisa que todas as culturas de Canaã, inclusive a judaica, daquela região ali, que hoje a gente chama de Israel e Palestina, todas as culturas dali faziam circuncisão, não eram só os judeus. Mas na Babilônia ninguém fazia. Então eles fazem todo um ritual, tal, quer dizer, eles ritualizam a coisa toda. Mas o mais incrível é que eles precisam inventar uma maneira de ter uma religião sem ter um templo. Então eles organizam a Tanar. E a Tanar é muito interessante porque
o Gênesis, porque se você entende o contexto que a Tanakh está nascendo, que são, de novo, os primeiros livros da Bíblia, você entende porque ela é o que é. O Gênesis, por exemplo, né? Deus vai lá e faz o céu e a terra em um dia. No princípio era o verbo. Isso, exatamente. Ele faz isso tudo com a palavra. Porque quando você vai olhar para a religião da Babilônia, é o seguinte: os deuses vivem, a criação do mundo nasce de uma guerra entre os deuses. E os deuses quem são? São as estrelas, é a lua, é o sol. Então eles se viram e falam, o nosso Deus fez tudo isso aí sem guerra, só falando. Só na palavra, né? E num dia. O Gênesis é simplesmente uma sacaneada dos babilônios, entendeu? Sorry, periferia. Mas essa é a coisa bacana de um texto tão antigo, é que a gente descobre, a gente é perfeitamente capaz de entender isso, de ter empatia por esse sentimento, né? O Êxodo, os egípcios nunca estiveram em cativeiro no Egito. Eles tiveram cativeiro no outro lado. Eles nunca fizeram uma grande migração de 40 anos e Moisés morreu no caminho, tudo mais. Nada disso aconteceu. E espero que ninguém fique muito surpreso em descobrir que o Mar Vermelho jamais foi aberto. Mas eles estavam em cativeiro na Babilônia. E o Êxodo é essencialmente uma metáfora sobre estar em cativeiro em outro lugar e esse anseio por voltar para casa, que é para Canaã. Então, se você começa a ler, talvez algumas das pessoas que estejam nos assistindo, que sejam pessoas de fé, estejam olhando assim para mim, não, você não está entendendo um monte de coisa, mas é a maneira, compreender o que era aquele povo e o que esse texto está falando a respeito dos anseios daquele povo, a mim diz muito e me toca, sabe? Entender de onde vem aquilo e por que aquilo toma aquela forma. Mas é exatamente uma das razões pelas quais eu digo, vou pegar isso aqui para talvez ler um pouco melhor. Porque uma coisa é você pegar aqueles 5 volumes lindos, maravilhosos, do Lourenço, que você não realmente deixa na mesa para folhear, porque não é essa a ideia. E outra coisa, você ter esse volume flexível e pequeno que você carrega na bolsa, ou que você deixa ali em cima da mesa. É por isso que eu guardo as notas de pé de página, sabe? Porque tem muito desse tipo de informação. Mas eu tenho a impressão que essa edição que eu comprei tem. Pode ser. Olha, eu vou te dizer, a quantidade das coisas eu tive que anotar, porque tem a ARC, que é Almeida Revista e Corrigida. Essa é a edição feita pela Sociedade Bíblica do Brasil. A primeira edição dela foi em 1898. Depois tem a Almeida Revista Atualizada. Essa atualização foi feita em 59 e depois em 93. Essa de 59 deve ser a tua. Eu acho que essa é a minha. Depois tem a ACF, que é uma Almeida Corrigida Fiel. Essa foi feita pela Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, com o objetivo de ser mais fiel ao texto original, mas mantendo o português mais tradicional. Depois tem a AA. A AA é Almeida Atualizada. Depois tem a Nova Almeida Atualizada. Isso aqui, eu estou pegando só as Almeidas. Só as Almeidas. Bom, aí depois você ainda tem a ARB, é Almeida Revista, Almeida Revisada Imprensa Bíblica. E por aí vai. Pois é. E aí, dentro disso, você tem, vamos lá, capa dura ou capa flexível, com zíper ou sem zíper, couro ou não couro, ilustrado ou não ilustrada. Para estudo, elas têm uma margem desse tamanho para a pessoa sair fazendo anotações. Eu achei muito interessante o conceito. Comentadas, aí são aquelas que têm mais comentário do que texto bíblico. Depois você tem para homens e para mulheres. Porque as meninas vestem rosa. Tem para o varão e para a varoa. Exatamente, porque as meninas vestem rosa e os meninos vestem azul. E é claro esse desenho. Existem várias edições da Bíblia que você olha e você diz, para meninas, para meninos. Por que eu não gosto do Deuteronômio?
Por que você não gosta do Deuteronômio? Acabamos não... Porque aí está a história espetacular. O Deuteronômio tem uma história espetacular que é o seguinte. Os caras voltam para Jerusalém, retomam posse e tudo mais, e aí vão erguer um templo novo, que é o segundo templo, que é o templo que os romanos vão destruir lá depois de Cristo, que é o templo no qual Jesus Cristo chuta ali os vendilhões. Exatamente, as balanças dos vendilhões do templo. Que são os camelões. Que são os cambistas mesmo. Eles vendem animal para sacrifício. Para você fazer sacrifício lá no templo. Mas aí, você não tinha uma centralização da religião. Daquela religião judaica primitiva. Você não tinha uma centralização. E é um baita negócio para o rei você centralizar num templo só. Olha, só pode ter nesse templo aqui a religião. Então, o pessoal chega lá da Babilônia com os textos sagrados e o pessoal começa a construir, tem um templozinho aqui, um templozinho ali e tudo mais. E o dono do templo é quem fazia grana vendendo o bicho do lado de fora para sacrifício, esse tipo de coisa. Aí, claro, esse rei que é o Josué tem uma grande sacada, que é o seguinte. Estão lá nos destroços do templo antigo, começando a construir o templo novo, e acham um livro novo. Um livro que havia se perdido, olha só. Acham aquele livro novo. E aquele livro revoluciona a maneira como você compreende Deus. Muda tudo. É a nova lei de Moisés. Tem aquelas antigas leis de Moisés, mas tem a nova lei de Moisés, que é o Deuteronômio. E aí o que o Deuteronômio faz, em essência, é consolidar o monoteísmo. É aquela coisa, olha, só existe um Deus, tá? Os outros deuses são mitologia desses povos que não entendem nada. O nosso Deus não, esse existe, mas os outros deuses não existem. A coisa do monoteísmo começa a se consolidar no Deuteronômio e um dos objetivos principais do rei é que só pode existir um templo. Só um templo é aceito, todos os outros são fake news. E ele encontra esse livro espetacular. Eu acho o troço tão picareta. Pois é tudo muito humano, né? É claro que é humano. É tudo muito nós há 4.000 anos atrás, nós há 3.000 anos atrás. É muito divertido tudo isso, né? Eu acho espetacular. Eu acho espetacular. Mas, enfim, o fato é que o Prime Day me deu essa chance de... Ótimo. A essa altura do campeonato, é evidente que eu já estou achando uma Bíblia muito pouco, depois que eu li todas essas abreviaturas aqui, e eu estou adorando a história do Almeida, mas eu vou terminar te contando a história de Charles e Mary Lamb. Por favor. Eu achava que Charles e Mary Lamb eram um casal, mas não eram irmãos. Inglaterra, século XVIII para XIX. Os dois doidos. Mas não é doido nesse, assim, tipo, fulano é doido. Não. Isso não é opinião, isso é diagnóstico. Ela teve uma crise de fúria. Ele vivia entrando e saindo de instituições. Ai. E ela, numa crise, num surto, ela esfaqueou a própria mãe até a morte. E ela ficou sob o encargo dele até o fim da vida. Isso não impedia os dois de serem grandes intelectuais e de terem feito amizade com os principais intelectuais da época deles. A casa deles, embora doidos, era um ponto de convergência de todos os escritores. E eles foram extraordinários contadores de história. E eles têm uma importância fundamental na língua inglesa na difusão do Shakespeare entre as crianças, e depois despertaram o amor por aqueles textos. O primeiro Romeu e Julieta que eu li foi um Romeu e Julieta para crianças. Normalmente, todos os primeiros Shakespeare que a gente lê são ou deles ou baseados neles. Eles tiveram essa ideia genial, naquela época, de pegar esses textos maravilhosos, mas trazer ao alcance das crianças. Que interessante, muito interessante. Né?
Você vê que a gente começa a pesquisar e o mundo é cheio de enredo, né? A gente se vê na terça-feira? A gente se vê na terça, com então, certeza. Até terça-feira. Essa guerra não começou agora. Não começou nem em 1948, quando o Estado de Israel foi criado. Esses são dois povos que já foram o mesmo e que habitam a mesma região há mais de 3.000 anos. Às vezes em paz, às vezes com atrito, às vezes em guerra. A versão atual nós chamamos de conflito Israel-Palestina. Nós não temos conversado sobre esse conflito e precisamos conversar.